Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, meus amigos. Hoje nós vamos continuar, como foi dito na última postagem, a conversar a respeito de João e de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia para que nós tomemos ciência, conhecimento, e possamos discernir entre o que é do Espírito e o que é do homem. Hoje de manhã eu estava passeando um pouquinho pelas minhas redes sociais e me deparei com uma postagem bastante interessante no Facebook sobre a palavra de Deus, sobre salvação. E aí, naquela postagem tinha um comentário que dizia da seguinte forma, uma jovem, uma senhora, uma mulher, eu não sei a idade dela, ela postou a seguinte pergunta, mas o que me chamou a atenção foi o sarcasmo que ela disse, Ela fez uma pergunta dizendo assim, uma vez salvo, sempre salvo? Interrogação e kkkk. Bastante sarcasmo, E aquilo me chamou a atenção para falar um pouquinho sobre salvação. E nós vamos falar sobre salvação hoje. No livro de João, nós estaremos falando sobre salvação no capítulo de número 3, versículo 16, e depois alguns outros textos nós estaremos lendo. Vamos ao texto? Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, em primeiro lugar, a salvação não vem de nós, Ela é dada por Deus. Ela é dada por Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Esse é um fato e é o propósito de Deus para a vida do homem hoje, Tem um atenuante aqui, que diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, uma condição sine qua non para que nós possamos obter a salvação é o fato de crer. E alguns outros textos eles nos falam que ele nos mostra que Deus ele age da maneira como ele quer na vida do ser humano. E como eu disse anteriormente, o roceiro, quando está plantando trigo, ele semeia o trigo, aquele trigo ele vai crescer, o roceiro vai colher aquele trigo, vai ceifar aquele trigo, ele vai passar por vários processos, até, digamos, transformadores, Ele vai passar por manufatura, ele vai passar por secagem, ele vai passar por moagem, até chegar ao ponto de farinha, mas continua sendo trigo. Ele não muda, porque Deus ele é imutável, E o propósito de Deus na nossa vida é da mesma forma. Vamos estar lendo mais alguns textos da palavra de Deus. Nós vamos ler o texto, se os irmãos quiserem abrir aí, fiquem à vontade. Daniel capítulo 4, versículo 35, é o primeiro texto que nós leremos. Daniel capítulo 4, versículo 35. Só um minutinho. Trabalhar com 2, 3 Bíblias é bastante complicado, mas é satisfatório, porque a gente consegue visualizar o teor do diálogo, da conversa de várias formas. Diz assim a palavra de Deus: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra.
Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes? Ou seja, o braço forte do Senhor não tem como deter. Se o Senhor quiser salvar alguém, não há como deter, nem a própria pessoa consegue deter o braço do Senhor. Se Deus, Ele age de maneira salvadora através do Espírito Santo dele e através do arrependimento dos pecados, não existe como deter a mão de Deus. Este é um dos primeiros fatos. Isaías, capítulo 45, versículo 9. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 45, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: ai daquele que contender com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Aí vem aquela questão que nós falávamos, né? Uma vez salvo, sempre salvo. Um outro texto da palavra de Deus, que está registrado em Romanos, capítulo 9, versículo 20, diz da seguinte forma. Romanos, capítulo 9, versículo 20. Romanos, capítulo 9, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler o 19 também? O versículo 19 diz assim, ó: tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura o objeto perguntar, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Aí é que está a questão. Ser trigo, ser joio. Ser um vaso para honra ou um vaso para desonra. E aí vem uma questão bastante interessante, né? Sobre o que essa senhora, essa mulher, ela disse no comentário dela na rede social. Como que Deus age? Será que Deus ele brinca com o ser humano? Agindo da seguinte forma: uma hora você está salvo, outra hora você não está salvo. Uma hora você está salvo, outra hora você não está salvo. Será que é brincadeira de Deus, tipo uma brincadeira de pique-esconde, né? Onde, quando nós éramos crianças, nós íamos até o pique e gritava para todo mundo ouvir: estou salvo. Aí quando aquela pessoa que era o pegador da brincadeira, ele se afastava um pouco, a gente saía e não estava mais salvo. Se ele alcançasse a gente, daí a pouco voltávamos de novo para o pique. Estamos salvos. Meu amigo, meu irmão, Deus não é uma brincadeira. Deus não é uma brincadeira de pique-esconde. Deus não é uma brincadeira de pega-pega. Deus, Ele é misericordioso. Ele é gracioso. Ele nos dá salvação de verdade. E pode até ser que algum de vocês esteja se perguntando: mas a pessoa viveu muitos e muitos anos na igreja, era um assíduo frequentador, era um religioso, ele fazia muitas caridades, mas no final da vida dele, ele se desentendeu com Deus e ele morreu sem a salvação. Em primeiro lugar, nós não podemos julgar ninguém.
Quem julga é Jesus Cristo. Ele que vai ser o juiz na sua volta. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a pessoa ela não perseverou até o final, ela nunca verdadeiramente foi alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. Visto Judas. Duas pessoas diferentes, com ações diferentes. Está ali Pedro, junto com Jesus, e ele diz da seguinte forma: não, Senhor, onde quer que tu fores, eu vou. Se tu morreres, eu morro também. Jesus falou: ei, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Queria te escolher, Pedro. Não, Senhor, não vou te negar de forma alguma. Jesus falou: ei, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aí Pedro seguiu quando Jesus tinha sido aprisionado pelos soldados, seguiu a Jesus. Algumas pessoas falaram: você estava com ele, você é da turma dele, você é cristão. Não, não sou. E por 3 vezes isso ocorreu. Na terceira vez que isso ocorreu, após a terceira vez, o galo cantou. Pedro automaticamente deve ter fitado o olhar de Jesus e visto: eu não disse? Eu não falei? Eu conheço você. E diz a palavra de Deus que Pedro se arrependeu e chorou copiosamente. Esse foi um. O outro, Judas Iscariotes, durante a ceia: alguém vai me trair. Quem, Senhor? Eu. Os apóstolos perguntando. Ele falou: aquele que eu der o bocado molhado. Ele sabia o que Judas estava planejando, o que ele tinha em mente, porque Deus sonda os corações e as mentes. E após a traição, houve uma diferença muito grande entre Judas e Pedro. Por que a diferença? Porque Pedro se arrependeu, chorou copiosamente e se voltou para Jesus, se voltou para Deus. Judas não, ele não teve arrependimento. Ele simplesmente sentiu remorso. E esse remorso foi a causa da destruição de Judas. Ou seja, ele cometera suicídio. Então, meus amados irmãos, 2 pessoas que andaram com Jesus estavam ali, seguiam os ensinamentos de Jesus. Uma foi alcançada pela graça e pela misericórdia, o que traz para a vida do homem arrependimento dos pecados. O outro simplesmente era um religioso, estava ali por estar, porque as palavras eram doces, confortantes. Traiu a Jesus e sentiu apenas remorso. Então, voltando lá para o início da nossa conversa, uma vez salvo, sempre salvo? KKKKK. Eu posso responder com toda a franqueza: uma vez salvo, sempre salvo. Salvo para sempre. Porque a palavra de Deus diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor? Vamos orar mais uma vez? Se vocês puderem, estejam curtindo, compartilhando e também se inscrevendo no canal. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos pelo privilégio de podermos estar na Tua presença. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, com o coração verdadeiramente arrependido, porque somos sabedores que Tu sonda a nossa mente e o nosso coração.
Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Obrigado por ter enviado Teu Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos, ó Pai, crer na Sua palavra. Obrigado por tudo, é o que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, mais uma vez, se vocês puderem, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, único e eterno Salvador, sejam sobre cada um de nós. Amém?